Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h06. Bom dia, está começando o CBN Esporte. Hoje, sexta-feira, 6 de junho de 2025, uma sexta-feira com muita repercussão sobre a estreia de Ancelotti no comando da seleção brasileira. Liga das Nações, que jogaço entre Espanha e França, hein? Essa hora que você vê como vai ser difícil a Copa do Mundo. E é claro, a preparação dos nossos clubes nesta data FIFA, Série C, Série A de Brasileirão e Copa do Mundo de Clube. Então vamos começar com NBA, com Tyrese Haliburton decidindo com o arremesso faltando 0,3 segundo. O Indiana Pacers surpreendeu e venceu o Oklahoma City Thunder no Paycon Center por 111-110 no primeiro jogo das finais da NBA. A partida 2 acontece no domingo, também no Paycon Center. A bola sobe às 9 da noite. Antônio Lupe, bom dia, sextou, Lupe. E a macaca, hein? Tudo bem, Carlão? Bom dia pra você, bom dia pra quem acompanha o CBN Esportes desta sexta-feira. A Ponte Preta segue em ritmo de preparação para a retomada da Série C do Campeonato Brasileiro, que acontece apenas no outro fim de semana. A macaca encara o ABC, querendo esquecer a derrota sofrida para o Ipiranga e dar alegria ao torcedor, até porque o duelo contra o time do Rio Grande do Norte acontece novamente no estádio Moisés Lucarelli. Muito tempo para o técnico Alberto Valentim trabalhar com a equipe, e a diretoria busca um lateral esquerdo por conta da lesão grave sofrida por Danilo Barcelos. Força, o Danilão aí vai fazer muita falta no dia a dia da macaca nesta Série C do Campeonato Brasileiro. E a Série D, ela não para, não para. A Inter de Limeira recebe o Operário do Mato Grosso amanhã no Limeirão às 4 da tarde. A equipe lidera o grupo A7 da competição com 14 pontos. No último jogo, os limeirenses venceram o próprio Operário fora de casa por 1-0. É a abertura do retorno. E direto de São Paulo, a Pauliceia desvairada está lá, Gabriel Dudziak. O novo executivo de futebol do Santos, Alexandre Matos, foi anunciado pelo clube nesta quinta-feira e já trabalha na renovação do contrato de Neymar e na contratação de melhores jogadores para a sequência da temporada. O Palmeiras se reapresentou para os treinos. O São Paulo teve o volante Marcos Antônio no gramado novamente e o Corinthians trabalhou já sem Alex Santana, que vai para o Grêmio. Alex Santana, reforço do Grêmio, curiosamente o próximo adversário do Corinthians. E já, durante o nosso programa, teremos aí Guilherme Pradella, trazendo tudo o que aconteceu ontem no Equador no empate da seleção brasileira. E LBF, as meninas do basquete Campinas voltam à quadra amanhã pela competição. O duelo é contra o César Araquara, às 5 da tarde, no ginásio do Tênis Clube aqui em Campinas. As campineiras ocupam a 6ª posição com 28 pontos. Antônio Lupe, muitas novidades no estádio Brinco de Ouro da Princesa. É a sexta-feira do Bugrão. É a sexta-feira de muita expectativa para o torcedor do Guarani. O meia argentino Diego Torres rescindiu o contrato com o Vila Nova ontem no fim do dia e está com o caminho livre para defender o Guarani na Série C do Campeonato Brasileiro. O acordo deve ser anunciado ainda hoje ou no máximo no final de semana. Diego Torres deve ser o novo 10 do Guarani na Série C.
Aí o Guarani próximo de anunciar um jogador que causa um certo medo no adversário. Diego Torres, bom jogador argentino, 10, meinha, até estilo ao 10 do rival, viu? Meio cheinho, tal, bom jogador, Diego Torres. E Roland Garros, hein? Jannik Sinner e Djokovic se enfrentam hoje às 14h pelas semifinais de Roland Garros 2025. Esta será a 9ª partida entre os tenistas. Até o momento, o retrospecto é equilibrado, com 4 vitórias para cada um. Sinner venceu os 3 últimos, o mais recente deles, na final do Masters 1000 de Xangai em 2024, com triunfo do italiano por 2-0. E direto lá do Principado de Itu, Fábio Chaib contando os minutos aí para o embarque rumo à terra do Tio Sam para acompanhar o Palmeiras na Copa do Mundo. Mas, Fábio Chaib, eu vou comentar com você, ou você vai comentar sobre as eliminatórias, os jogos sem ser do Brasil, a Argentina venceu o Chile e tal, mas pode dar uma pincelada na Liga das Nações, porque 5-4 Espanha e França, com Lamine Yamal dando show, Fábio Chaib. Bom dia, boa sexta. Muito bom dia, Carlão de Freitas, bom dia, ouvinte CBN, começando pela eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo, a 15ª rodada, além do empate do Brasil, o Paraguai fez 2-0 para cima do Uruguai, inclusive ultrapassou o Brasil. O Paraguai neste momento é o 3º colocado das eliminatórias. Em Santiago, no Chile, o Chile praticamente deu adeus a qualquer chance de classificação à Copa do Mundo ao perder para a Argentina por 1-0, gol de Julián Álvares. A Argentina, com esse resultado, se sagra campeã simbólica das eliminatórias para a Copa do Mundo. Hoje, 2 jogos fecham a 15ª rodada. Tem Colômbia e Peru, uma vitória da Colômbia, os colombianos ultrapassam o Brasil, inclusive. E mais tarde, às 19h, tem Venezuela e Bolívia. Ontem, em Stuttgart, na Alemanha, pela semifinal da Nations League, a Liga das Nações da Europa, um jogaço, como você disse, realmente. A Espanha fez 5-4 para cima da França. A Espanha abriu 4-0, tomou 4-1, depois fez 5-1, e quando parecia ser uma goleada, os franceses se recuperaram no jogo e fizeram 5-4, com o goleiro da Espanha sendo um grande personagem na partida, um jogão. A Espanha classificada pega Portugal no domingo, na final da Nations League. Jogaço. E eu falava de Roland Garros e neste momento jogam Lucas Musetti contra o Carlito Alcaraz. Está o primeiro set 6-4 para o italiano e o segundo set 5-4 para o italiano também. Vai vencendo aí o Musetti, vencendo o menino prodígio Carlito Alcaraz. E você pode participar do nosso CBN Esportes através do Zap o 99186-9070, 99186-9070. Está proibido perguntar onde está o japonês do Guarani, hein? Proibido, hein? Concorda, Antônio Lupe? Não. Se o ouvinte tem curiosidade, a gente tem que responder. Aonde está o japonês? Está proibido, hein? Aqui, além da mordaça do CBN Esportes com relação ao japonês Takahashi, que vai reforçar o Guarani na Copa Paulista, eu tenho certeza disso. E no comando CBN Esportes, ele, Valmir Bortoleto, destaque da nossa ginástica elaboral. Agora pela manhã deu show de elasticidade, Valmirzinho. E a moça dos streams no comando, a moça online é ela, Samila Dipp. Apresentação, Carlão de Freitas. 11:14. CBN Esportes Campinas. Bom dia pra você. Amanhã pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. Estúdio CBN.
As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz Que que conecta você. A sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. a rádio que toca notícia na nossa região. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Trânsito. 11h16, Thaís Azevedo, bom dia, sextou, e as ruas, as avenidas, as estradas da nossa região, Thaís? Ótimo dia para você, Carlão. Ótima sexta-feira para todo mundo. Olha, Alix da Cunha, tem trânsito carregado ali, sentido centro, na chegada à rua Joaquim Vilac, por conta de obras naquele trecho. Quem segue no sentido Anhanguera vai fazendo um bom caminho. A Andrade Neves tem lentidão da Estação Cultura até a Benjamin Constant, sentido Castelo. No sentido oposto, o motorista perde tempo somente nos semáforos. Pela Avenida Barão de Itapura, excesso de veículos da rua Doutor Delfino Sintra e mais à frente da rua Sacramento até a Avenida Brasil. Quem segue pela Brasil não encontra dificuldades sentido Vila Nova. No sentido centro, o motorista reduz a velocidade na chegada a Orozimbo Maia. Carlão. Obrigado, Thaís. 11h17. Atenção, está proibido perder venda na Casas Bahia. Garanta o presente de Dia dos Namorados a partir de R$ 59,90. Corra para Casas Bahia e aproveite. CBN Esportes Campinas. Onze 18, semifinal, Roland Garros, Lorenzo Musetti, 6-4 no primeiro set, neste momento 5-5 contra Carlito, né? Carlito é o Ancelotti, Carlito Alcaraz, o espanhol número 2 do ranking mundial. Ô Lupe, 11-18, e aquele alô, cadê? Tá aí o nosso supersônico? Tá ali, aí do seu lado, Tá por aqui. favor. Opa, se você puder fazer esse favorzinho. Esse aí não tem nem número, né? Muito Não. melhor que 16. É fera aí o nosso Vamos lá, supersônico. 11-18, zap 99186-9070. A gente começa falando com a participação do ouvinte. Um grande abraço pro nosso amigo Rogério Pauletti, lá de Sorocaba. Se a seleção jogar igual ontem em Itaquera, vai tomar muita vaia. Que jogo feio, meu Deus! É a opinião do Rogério Pauletti. Eu tô interpretando a mensagem dele, tá? Tá certo. Eu acho que isso traz um pouco mais de realidade para a participação aqui dos nossos ouvintes. Bom dia, Carlão. Deixa eu ver aqui. Quero deixar registrado minha indignação com o Carlão, que me Por fez quê? acreditar que o Ancelotti iria ser diferente, mas ele não passa de um técnico do Corinthians com grife. Ele acha que tem uma seleção na mão. É o Cris, que mandou mensagem lá de Sumaré. Ô, Cris, é o Deixa eu primeiro ver jogo aqui, ainda, ó. Cris. Calma, cara. Valmir Lopes fez uma pergunta que já foi respondida pela nossa produção. Deixa eu ver aqui. Tem mais uma, mandou áudio, final do telefone 6668. Daqui a pouco eu vou ouvir. Bom dia a todos do CBN. Carlão, oi. O Rodrigo faz falta para a seleção, porque o esquema tático de ontem faltou o armador. Sim. Qual a sua opinião? É o Maicon, que é torcedor do Guarani, que está perguntando a respeito de seleção brasileira. E olha só, não sei se o Fábio vai concordar comigo, você também, Antônio Lupe, o ouvinte. Estamos carentes de um camisa 10 de fato, né? Aquele cara, o criador, o cara que pensa. Ele estava o jogo, suspenso ontem. O cara organizador.
né? O Rafinha, você fala? Rafinha. O Rafinha pode ser este 10, o próprio Neymar, se recuperar, pode fazer este papel, mas ontem fez muita falta. O Rodrigo, por que o Ancelotti também não levou o Rodrigo? O Rodrigo terminou muito mal a temporada no Real Madrid. O próprio Ancelotti disse, está abaixo no nível físico, né? Inclusive estudando até propostas para sair do Real Madrid, então por isso ele não foi convocado, mas em forma, lógico, é um jogador importante que poderia também cumprir esse papel de número 10, mas não é aquele 10 cerebral, né, o Fábio Scheibe? Mais velocidade também, né, Carlão? Lançando os jogadores da frente, né? Provavelmente com 3 atacantes, como tem jogado o Brasil. Ontem o Vini Júnior um pouco afastado ainda, um pouco longe dos centroavantes, dos atacantes também, né? Tanto do Richarlison quanto do Estevão. O Vini Júnior tentou pelo lado esquerdo ali, mas ficou um pouco afastado também. Eu acho que o Brasil ontem mostrou até uma diferença do que vinha jogando. É verdade que é muito pouco ainda, mas principalmente na parte defensiva, né, Carlão? A entrada do Alex, uma grata surpresa, o Alex ganhando todos os duelos ontem. O Brasil não sofreu defensivamente, fazia 4 jogos que o Brasil não sofria gols, algo impensado antes, mas o Brasil, era a realidade brasileira tomar gols em todas as partidas. Ontem não teve muitos sustos na meta do Alisson também. Eu achei o Brasil um pouco melhor defensivamente, e esses ajustes na frente também tem que ser feitos, mas com Rafinha no meio campo ali pode dar uma diferença, ou até mesmo, quem sabe, o Neymar futuramente, né? Se ele voltar a jogar bola, se voltar a se condicionar bem, o Neymar pode ser esse camisa 10 também, mas o Rafinha tem mostrado no Barcelona que pode fazer esse papel sim. Agora, sabe quem que eu não gostei ontem? Quem? Do Pombo. O Richarlison. E ainda... o camisa 9 da seleção brasileira, ele tem que ou dar pro Endrick, que é do Real Madrid, o Ancelotti conhece bem ele, teve alguns problemas de adaptação, mas é um menino muito jovem ainda. Pedro do Flamengo. Esse... E o terceiro nome aqui, eu sei que eu vou receber uma enxurrada de críticas, como eu já recebi hoje no departamento aqui do Globo Esporte, que eu fui lá. Yuri Alberto. Yuri Alberto, eu da minha parte. Só que o Yuri tá machucado, o Pedro tá voltando agora de uma grave também ainda não engrenou, joelho, né? E o Endrick também machucou. Então, usou o Pombo. Mas eu acho que se trocar o 9, colocar um jogador ali um pouco mais de mobilidade pra... O Richarlison faz isso, mas ontem eu senti ele fazendo pouco. Essa questão de buscar o jogo. O Pedro, o Yuri Alberto e o Endrick, na minha opinião, eles têm mais capacidade para ser o 9 do Brasil. Eu acho que desses que você citou, assim, vamos imaginar todos 100% fisicamente. Muitas críticas. Eu vou com o Pedro. 100% fisicamente, eu acho que o Pedro se encaixa melhor nessa situação de 9, né? Aliás, há muito tempo a gente não tem um 9, né, de seleção brasileira, mas muito tempo. O último foi o Adriano. Verdade. Quem recebeu muitos elogios, o Fred também, né? O Fred também, apesar de ter sido vaiado na Copa de 2014. O pré-Copa do Fred foi bom em 2014, né? Infelizmente, na Copa as coisas não deram certo. Quem recebeu bastante elogios ontem, Carlão, foi o Matheus Cunha, que substituiu o Richarlison também, né? O Ancelotti gostou bastante da forma que ele ajudou o Brasil também, jogando na frente e recompondo defensivamente também. Ele tem atuado um pouco mais atrás na Premier League também, né? Mais como meia também. E ontem o Ancelotti gostou da entrada dele, elogiou bastante na entrevista coletiva o Matheus Cunha. Vamos até para embasar aí a nossa resenha, vamos com o Guilherme Pradella trazendo tudo sobre o 0-0 entre Equador e Brasil pelas eliminatórias. Brasil! Termina o jogo em Guayaquil. Brasil 0. Equador também 0. Termina o jogo. Na primeira escalação do treinador italiano, novidades e retornos de velhos conhecidos. Entre as caras novas, o zagueiro Alex, que foi pela primeira vez convocado e começou como titular. No ataque, Estevão, que já havia sido chamado anteriormente, começou pela primeira vez entre os 11 iniciais. Entre os experientes, Casemiro no meio-campo e Richarlison no comando de ataque. Os dois não jogavam pela seleção desde outubro de 2023. Vinícius Júnior, que trabalhou com Ancelotti no Real Madrid, recebeu a camisa 10. Defensivamente, o time sofreu pouco, mas ofensivamente faltou criar mais. Até o próprio treinador apontou isso após o confronto. Creo que ha sido a nivel defensivo un muy buen partido.
Defensivamente fizemos uma boa partida, tivemos boa atitude, organização. Também uma boa pressão ofensiva. Quase não concedemos oportunidades. Na outra parte, ofensivamente, poderíamos ter sido melhores com a bola, com um jogo mais fluido. No final, um empate bom e saímos satisfeitos, com confiança para o próximo jogo. Com confiança para o próximo. A imprensa internacional também repercutiu a estreia de Ancelotti pelo Brasil. O Marca da Espanha diz que Ancelotti teve um golpe de realidade, que este Brasil é uma sombra do que já foi. Outro jornal espanhol, o AS, diz que Ancelotti terá muito trabalho pela frente. Já o jornal argentino Olé diz que Carleto apostou em uma equipe mais solidária dentro de campo, mas que voltou a jogar sem brilho. Com o empate, o Brasil chegou a 22 pontos e permanece na 4ª colocação. Na próxima terça-feira, volta a campo às 9h45 da noite na Neoquímica Arena contra o Paraguai, que vem de vitória contra o Uruguai. De São Paulo, Guilherme Pradella. E a gente estava falando da situação, a parte ofensiva que deixou a desejar, e agora um desafio para o Brasil, né? Recebe o Paraguai na Neoquímica Arena. O Paraguai tradicionalmente monta equipes defensivamente consistentes, né? E agora um jogo difícil, um desafio em que esse sistema ofensivo do Brasil, comandado pelo Ancelotti, será testado. E eu acho que a paciência do torcedor também, né? Mas aí, Carlão, isso que eu vou falar não vai chegar em todo mundo. Mas a gente precisa entender que é um trabalho que está começando. Mas a Copa do Mundo já é no ano que vem. Mas aí a culpa é da demora do anúncio de um técnico com a capacidade do Carlinhos. Do Carleto, perdão. É que eu chamo ele de Carlinhos de vez em quando. Grande amigo. Grande amigo. Vocês fumam vários juntos. Não, pelo amor de Deus. Então, assim, não é do dia pra noite. Pro jogo de ontem foram 3 treinos apenas. Sim. Aí você pega pro jogo de terça-feira, tem mais algumas atividades. Tem a volta do Rafinha agora, né? Que provavelmente deve jogar porque cumpriu o jogo de suspensão. Então, assim, aos poucos, o Ancelotti, ele vai dando aí a cara pra equipe. Ele foi muito criticado pelos jornais, né? O choque de realidade. Mas calma, vamos esperar mais um pouco. É um processo. Né? A gente pode começar a ver um pouco mais do trabalho dele só na outra data FIFA. Data FIFA, exatamente. É claro, né, Fábio Chaib, que é um processo, porém, por se tratar de seleção brasileira, a exigência do torcedor, da própria imprensa, é um processo que exige sim uma certa rapidez, uma certa agilidade, né? Mas estamos falando de futebol, não é do dia para a noite que você vai conseguir dar um caldo. Porém, o Ancelotti tem esse desafio, né? Não só para o jogo contra o Paraguai, mas para a sequência da seleção brasileira. Acho que em termos de eliminatória, classificação, tá tudo dentro dos conformes, a seleção vai se classificar. Mas está faltando esse molho, né? E eu acho que é o desafio, é o X da questão no trabalho do Ancelotti, né? Exatamente, e o torcedor brasileiro tem aquela carga, né, de sofrimento nos últimos anos aí também com os outros treinadores, essa campanha abaixo nas eliminatórias. Até a Copa do Mundo, o Ancelotti vai ter que pular etapas também, a gente sabe disso, o tempo é curto, mas vai ter que pular etapas justamente porque falta pouco tempo para a Copa do Mundo, o objeto de desejo de todo jogador mundial, e o Ancelotti vai ter que pular essas etapas, fazer mais treinos, né, quando puder também, e acabar evoluindo a equipe em pouco tempo, né, algo que a Argentina já está bem à frente do Brasil, o próprio Equador com o BKSS também está bem à frente do Brasil, né, o Equador está inclusive na tabela também está à frente, e em questão de evolução da equipe também de forma tática e técnica. Eu dou um voto de confiança para o Ancelotti, sim, para o Ancelotti. Achei que ontem já mostrou um pouco que o Brasil pode evoluir ainda mais, né? Desempenhar ainda mais, principalmente na parte ofensiva. Tá certo. 11h29, tem aí mais pra gente ir pro repórter CBN, aí depois a gente volta aí com os nossos meninos da capital paulista. Vamos e depois então com Ponte Preta e Guarani. Pro segundo giro de participações aqui no nosso WhatsApp, que é o 991869070. Carlão, a situação do Brasil se resolve com um nome: Neymar Júnior. É o Paulo da Chácara da Barra que mandou a mensagem. Foi o Paulo da Chácara da Barra que mandou a mensagem. Bom dia, pessoal. Sextou. Quanto falei que ia ser o Brasil ontem, só eu acertei.
É o Carlão do Miriam que mandou mensagem pra gente. Carlão. Ele mandou aqui ontem na mensagem, realmente, ó, 0-0. Boa tarde, 0-0 pro Brasil, ele mandou. Então, ele ficou fora de casa é 0-0 fora de pro casa Brasil. é 0-0 pro Brasil, tá certo ele. Bom dia, meus amigos. Na minha humilde opinião, banco pro Vini Júnior. Polêmico, hein? Olha, muito bem falado. A seleção com Pedro e Yuri, realmente, concordo 100%. É o Aparecido Tavares Gomes, que vai na linha do mesmo pensamento que o meu. Então, não sofri críticas por enquanto, Foi mas bem. acho que vou sofrer ainda. É Mas porque eu tô você abaixando selecionou aqui. 3 bons nomes, né? O Hendrick, Pedro e Yuri Alberto são 3 jogadores que têm aceitação perante o torcedor brasileiro. A última antes do repórter CBN, o problema da seleção nunca foi os técnicos, e sim os jogadores. O único que salvou foi a zaga com o Alex, é o Roberto de Americana. Boa, Roberto. 11h31, repórter CBN. Repórter CBN. Sexta-feira, 6 de junho de 2025. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, rejeitou um pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro para interromper a ação penal que apura uma possível trama golpista. O ex-presidente é um dos réus nesse processo e deve ser ouvido pela primeira turma do Supremo na próxima semana. O julgamento do caso, com os votos dos ministros, é esperado para o segundo semestre deste ano. O presidente Lula recebeu o título de doutor honoris causa da Universidade Paris 8. Ainda hoje, o petista também vai participar da solenidade de certificação do Brasil como país livre de febre aftosa, sem vacinação, pela Organização Mundial de Saúde Animal e da sessão de encerramento do Fórum Empresarial Brasil-França. Ontem, o presidente se reuniu com o líder francês, Emmanuel Macron, e foi homenageado pela Academia Francesa. O comediante Léo Lins se pronunciou em um vídeo nas redes sociais sobre a sentença que o condenou a mais de 8 anos de prisão e o pagamento de uma multa equivalente a 1.170 salários mínimos. A Justiça acatou a denúncia do Ministério Público Federal contra o humorista por discursos preconceituosos contra grupos minoritários no show Perturbador. Lins criticou a decisão, disse que o país vive uma cegueira racional e que rir virou crime. O comediante vai recorrer da sentença. Um brasileiro foi preso em Milão, na Itália, suspeito de provocar um incêndio no apartamento onde morava e manter a companheira, também brasileira, presa no imóvel. Sueli Leal Barbosa, de 48 anos, morreu após pular da janela do apartamento onde morava para tentar fugir das chamas. Ela chegou a ser socorrida com vida, mas não resistiu aos ferimentos. Horário de Brasília, 11h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Na rede CBN tem informação chegando de Brasília, a Larissa Lopes. Marcela, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal formou maioria para manter a condenação da deputada Carla Zambelli por invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça. Lembrando que há pouco mais de 20 dias ela foi condenada a 10 anos de prisão. Já tem os votos no plenário virtual do relator ministro Alexandre de Moraes e dos ministros Cristiano Zanin e Luiz Fux. Agora faltam os votos de Carmen Lúcia e Flávio Dino. O plenário virtual foi aberto 11 horas e em menos de 20 minutos já formou maioria. No voto, o relator Moraes, que foi acompanhado pelos outros 2 ministros, afirmou que o recurso apresentado pela deputada é meramente protelatório e defendeu o encerramento da fase de recursos. Marcela. Obrigada pelas informações, Larissa Lopes, no horário de Brasília, 11h33. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. 11 horas e 34 minutos, 35 agora. Nós estávamos aqui fuçando no X, no ex-Twitter,
E o Lupe colocou aqui no canal do Palmeiras, rapaz do céu, que parafernália pra essa Copa do Mundo, hein? Haja estrutura, Antônio Lupe. A gente contou 30, haja né? Organização da rouparia, hein, cara? A gente contou 30, aqueles cases, né? Até onde deu também, porque eu acho que tinha muito mais. Muito mais. E tudo separado por treino, por jogo. Então a logística ela tem que ser muito bem feita para não esquecer qualquer tipo de vestimenta, imagina de objeto. A responsabilidade. Chega lá, hein, Fábio Charb? Abel vai comandar o último treino contra o Porto. Aí vai lá. Ih, cadê os coletes? Aí o rapaz, esqueci lá em São Paulo. Imagina como vai ser tudo isso, vai embarcar, né, no avião também, nossa logística também é um pensamento em conjunto ali também, inclusive a equipe do Palmeiras de logística já está nos Estados Unidos, foi antes para lá, já chegaram e esses materiais devem chegar nessa semana, nesse final de semana. Que legal, mas é legal, né? É legal. E fora a alimentação, deve ter, né? Pra levar. Vai a nutricionista do clube, né? Então vamos fazer o seguinte, 11h36, Gabriel Dudziak traz aí a preparação do Palmeiras, os clubes retornando depois de uma folga, já visando a rodada última, né? Antes da paralisação do Campeonato Brasileiro que acontece na semana que vem. O Santos oficializou nesta quinta-feira a contratação de Alexandre Matos para o cargo de executivo de futebol do clube. Entre as várias responsabilidades e missões que serão dadas ao profissional, está a busca no mercado por reforços capazes de melhorar o time, que está na zona de rebaixamento do Brasileirão, além de tentar resolver o imbróglio envolvendo a renovação de contrato do atacante Neymar. O vínculo do jogador vai até o dia 30 de junho e por isso o Peixe precisa se mobilizar se quiser manter o atleta no elenco. Ainda nesta quinta, o presidente santista Marcelo Teixeira disse em entrevista ao Seleção Sport TV que ocorreram negociações bem-sucedidas para pagar o que o clube deve ao atleta e que agora começam as conversas por uma renovação em termos distintos daqueles do primeiro contrato, válido pelos últimos 5 meses. Ao todo, Neymar fez apenas 12 jogos pelo Peixe nesse retorno, marcando 3 gols e dando 3 assistências. O Palmeiras se reapresentou ontem após 3 dias de folga. Todos os atletas treinaram, exceção feita aos convocados para as respectivas seleções nacionais durante a data FIFA. Casos de Gomes, Piquerez, Rios, M. Martínez, Facundo Torres, Estevão e também dos chamados para a seleção sub-20 do Brasil, Benedetti e Luigi. A delegação palmeirense embarca na segunda-feira para os Estados Unidos, onde disputa a Copa do Mundo de Clubes da FIFA a partir do dia 15. No São Paulo, a novidade do treino desta quinta foi a presença do volante Marcos Antônio no gramado. Ele se recupera de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. O jogador, no entanto, ainda não está na transição física e por isso dificilmente enfrentará o Vasco na quinta que vem. Já o Corinthians seguiu com a preparação para o jogo diante do Grêmio, fora de casa, também no dia 12. O técnico Dorival Júnior, no entanto, não teve Hugo Souza, Félix Torres, Martínez, Carrijo, Romero e Depay, que estão com as seleções nacionais, e nem Bidon, que foi chamado pelo Brasil Sub-20. O volante Alex Santana também não treinou, uma vez que está de saída para o Grêmio. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Tá aí o noticiário do futebol paulista, né? Que retoma na semana que vem com o Campeonato Brasileiro. Só o Palmeiras que joga contra o Porto, né? Logo na estreia da Copa do Mundo de Clubes. Ô, Fábio Charb, como que está aí a contagem regressiva? Você que vive o dia a dia do Palmeiras, os grupos, os torcedores, o pessoal do futebol, a gente já viu aqui, né? A preparação para a viagem para os States. Como é que está a Sociedade Esportiva Palmeiras para este momento histórico? Palmeiras embarca dia 9 para os Estados Unidos, né? Sem parte da delegação, que os jogadores que estão servindo a seleção, tanto as seleções brasileiras, a principal e de base também, quanto as outras que ele disputam as eliminatórias para a Copa. O Brasil embarca dia 9, vai se encontrar com esses jogadores diretamente nos Estados Unidos. E o Palmeiras tem justamente essa pretensão de estrear bem no domingo, né? Dia 15 às 7 da noite, horário de Brasília, contra o Porto. A gente sabe que o Palmeiras tem a expectativa de chegar ao menos nas oitavas de final da competição. Muito complicado esse campeonato pelos participantes europeus também, mas o Abel tem a expectativa, né? Tem essa missão de levar o Palmeiras à segunda fase da competição, e o que vier a gente sabe que pode ser lucro lá pra frente também, a gente sabe que é mata-mata, tudo pode acontecer, mas o Palmeiras tem essa pretensão de chegar ao menos às oitavas de final da competição, nesse campeonato tão disputado com muitos europeus, né, Carlão? Vai ser uma parada
difícil. O Antônio Lupe, Alexandre Matos agora no Santos, e ele que tá aí na resenha com o Neymar para ver se o Neymar renova. Ontem o Marcelo Teixeira participou do programa Seleção Sport TV e disse que ainda está num processo indefinido, porém houve evolução com ajustes no contrato, mas segundo o Marcelo Teixeira, houve evolução aí numa eventual renovação do menino Ney. Ô Carlão de Freitas, eu confesso que eu não entendi a contratação do moço, do Alexandre Matos, pelo Santos. O Alexandre Matos, ele é um executivo de futebol muito bem visto no mercado e com bons trabalhos. Porém, todos os clubes em que ele teve sucesso foram clubes que tinham dinheiro. Se você for pegar o Palmeiras, tinha por trás ali já a Crefisa. Se você pega o Cruzeiro recentemente, ele tinha o Pedrinho, né, que é o dono de uma grande rede de supermercado. E se você for parar para analisar os trabalhos do Alexandre Matos em clubes que não estavam tão bem financeiramente, vamos pegar, por exemplo, ele foi pro Vasco da Gama, se não me engano, ele ficou um período no Vasco. Se não me engano, 21 de março, foi no Vasco. 777. Isso, já era SAF. Mas o que aconteceu? Ele não deu conta. Ele não deu conta. Viu que era uma situação ali meio desorganizada, viu que também o investimento não era aquele que ele imaginava e não deu conta do recado. E agora o Santos, que vive um momento de retorno para a Série A do Campeonato Brasileiro, não está encontrando uma vida fácil nessa retomada de Série A. É um time que tem dificuldades financeiras, e isso a gente percebe claramente nas palavras do presidente do Santos, do Marcelo Teixeira. Tem esse objetivo de renovar com o Neymar, que é um cara caro. E aí? Mas e as outras posições carentes do Santos? Será que o Alexandre Matos vai conseguir encontrar dentro da realidade financeira do Peixe? Desafio gigantesco pro Alexandre Matos. É aí que vai a criatividade, né? É aí que entra o poder de persuasão de um executivo de futebol com relação a contratações, né? Ir ao mercado sem dinheiro e contratar com qualidade. Ainda mais defendendo uma camisa tão importante como é a do Santos Futebol Clube. Ô Lupe, 11h42, vamos dar um rolê aí com a galera no nosso Zap Zap, depois a gente parte aí para um noticiário campineiro envolvendo Guarani Ponte Guarani. Bom dia, vocês sempre falam que futebol é momento, e no momento o melhor camisa 9 brasileiro se chama Caio Jorge, bem lembrado, Guilherme. Caio Jorge. Final do telefone 8285. Que joga no Cruzeiro, cria da base do Santos. Verdade, tem razão também, tá vivendo um bom momento. Qualquer mundial, entre aspas, grande, sem o São Paulo, não é nada. Quem mandou a mensagem aqui foi o final do telefone 2798. Na minha opinião, o Ancelotti precisa resolver o problema da camisa 9. É o Renato Alves que tá tirando sarro aqui, não vou nem ler, ele tá falando a mesma coisa que eu falei. Vamos lá, pensei que era o Santos jogando, nenhum chute a gol, só bagres, é o Hélio que mandou mensagem pra gente. Vamos pegar mais aqui, bom dia, aqui é o Marcos de Campinas. Que tal cada um de vocês escalar a sua seleção pra gente comparar com a seleção do Ancelotti e ver no que vai dar? Mas eu acho que é o Marcos que mandou mensagem. É uma ideia boa, mas eu acho que não vai diferenciar tanto, né? É claro, um ou outro convocado, uma ou outra opção, mas até porque é o que temos, né? Não temos assim aquela coisa, né? Aquela opinião popular de que alguém ficou de fora, aquele clamor como houve com o Romário, como houve com o Ronaldinho Gaúcho em 2010. Eu acho que, claro que algumas diferenças vão acontecer, mas não vai diferenciar tanto dessa seleção do Ancelotti, não. O Alexandre do Nova Europa tá aqui. Bom dia, Carlão. Quero o seu palpite, mas capricha, hein? Nada de ficar em cima do muro. Vai dar ponte, vai dar tom ou vai dar sono? Manda aí que eu tô apostando minha confiança na nossa ponte, Alexandre. Não sei. Não entendi. Não entendi também, não entendi. Eu não entendi, mas se o Alexandre estiver ouvindo e quiser mandar aqui o que ele sem quis ser uma mensagem enigmática. Bom dia, Carlão. Opa, deixa eu ver esse aqui, peraí. Aqui, bom dia, Carlão. Amanhã tem festa junina na tradicional ETEC, Bento Quirino. ETEC, pô. Nosso amado Bentão, te vejo lá. Bentão. Quem mandou a mensagem foi o Bruno, hein? Tá te aguardando ansiosamente o Bruno. O Marcos de Hortolândia, o Brasil tem que parar de achar que é melhor do mundo. Isso já foi. Hoje todos os países têm jogadores na Europa e são times maduros e em grandes clubes.
nunca mais será como era. Esqueçam. É o Marcos que mandou mensagem. O Carlão, Léo Ortiz do Mengão. Esse sabe armar. Seria uma opção para a camisa 10 do Brasil. O passe que ele deu pro Arrascaeta contra o Fortaleza foi top. Mas você sabe, Lupe, que já tivemos algumas experiências de zagueiros qualificados com vestindo a camisa 10. Dario Pereira no São Paulo vestiu a camisa 10, sendo zagueiro. E André Cruz, na Ponte Preta, também chegou a vestir a camisa 10 ou chegou a atuar como meio-campista, mas também zagueiros de muita qualidade, né? E o Léo Ortiz se encaixa. Quem também atuou, fez essa função também, foi o Antônio Carlos Zago no Santos, já no final de carreira também. Valber também. Valber também de São Paulo. A gente tem aí alguns zagueiros qualificados tecnicamente. O Ancelotti avisou os jogadores e para fazer gol, a bola tem que entrar no meio daquelas 3 traves, nas extremidades em campo. Eu acho que falou que tem que acertar ali o alvo, né? 2 finalizações, hein? Pouco, né? Aí Bem Não, mas calma. Começo de trabalho ainda, pô. Um dia podia mudar tudo. Bom dia, equipe da CBN, Guilherme do Ouro Verde. Para mim, a diferença entre a Ponte Preta e a seleção brasileira é que a seleção brasileira consegue terminar o jogo com 11 em campo. Já a Ponte, é a opinião aqui do Guilherme do Ouro Verde. Tá bravo, Guilherme. Bom dia, amigos. Enquanto o Ancelotti não convocar o Gé, a seleção não deslancha. O Eloir Pianca que mandou mensagem. Eu acho que o Valentim tinha que copiar o esquema do Carlinhos Ancelotti. É a mensagem aqui do Carlão pra gente. Tá cheio de Carlos mandando aqui mensagem pra gente, né? Deixa eu ver aqui mais um. Antônio Wilson. Bom dia, Carlão. No meu pensamento, nenhum técnico do mundo vai dar jeito na seleção, porque não é ruim, mas também não é bom. Tá aí. A galera um pouco desconfiada ainda da seleção brasileira. Acho que tem muito a ver com a mágoa, né? Que a seleção brasileira proporcionou aos seus torcedores nos últimos tempos, com fracassos em Copa do Mundo, Copa América, né? Então o torcedor ainda tá ali meio desconfiado, mesmo que o treinador seja Carlo Ancelotti, o maior vencedor do futebol mundial. 11h47, vamos com os nossos meninos? Vamos começar com o Guarani? Então vamos lá, Antônio Lupo. Olha o Bugrão, hein? Tá atacando no mercado. Tá atacando o limite do cartão aumentou, Parece que mudou a bandeira, né? Mudou a bandeira, Black. Mudou a bandeira, Será que Não, Black não, no Guarani não dá Black. É verdade. É verde o cartão? É verde, é green. Boa. É green, olha, parece que aumentou até como é que chama ali? Não, o limite, né? O limite ali, parece que deu uma flexibilizada no valor, porque é o seguinte, o Guarani realmente precisa de contratações. Isso a gente tem batido na tecla aqui há um bom tempo e até a tabela de classificação da Série C mostra isso. O Guarani não está na zona do rebaixamento, mas é o primeiro time fora do Z4. Já anunciou 4 jogadores, né? O Cicinho, o Vitinho, o Diogo Silva e também o Bruno Santos, né? Atacante que estava na equipe do Volta Redonda. E o próximo anúncio deve ser o tão aguardado camisa 10, que o torcedor do Bugre está na expectativa. E o Diego Torres, argentino, ele que estava no Vila Nova, jogador de 34 anos, rescindiu o vínculo com o Tigrão ontem e está livre no mercado. O Guarani ofereceu um contrato muito vantajoso para o Diego Torres, contrato até dezembro de 2026, e o fato de disputar um campeonato paulista no ano que vem deixou o Diego Torres. Diego Torres. Tô com uma memória péssima. O Diego Torres muito motivado. E claro que a questão financeira também é algo que está livre no mercado. A expectativa é do anúncio do Diego Torres por parte do Guarani acontecer ainda hoje ou até no final de semana. O camisa 10 argentino deve sim ser a 5ª contratação do Guarani nessa janela bem curtinha, né? Hoje é dia 6, vai até o dia 10 para a Série C do Campeonato Brasileiro, e é aquele jogador que a gente estava até discutindo em outros programas que era uma necessidade do Guarani. O meia é o camisa 10, mesmo Isaac no último jogo sendo um camisa 10 e colaborando com 2 assistências, mas chega para agregar, e a expectativa é que o anúncio aconteça aí nas próximas horas. Diego Torres já encorpa, hein, Fábio Scheib? A gente espera que ele esteja aí na ponta dos cascos fisicamente, estava em atividade lá no Vila Nova, é um cara que se chegar e encaixar com o Bilu,
com o próprio Isaac, que já começa a dar uma resposta. Pode dar um caldo interessante, Fábio Chaib. Diego Torres, o argentino. Ele atua justamente na zona que a gente mais pedia reforços, né? Que a gente sempre mais comentava também, até pela ineficiência do Isaac, também é um jogador ali que pode fazer o meio-campo também, alimentar os atacantes, ajudar no meio-campo ali, um cara de experiência, né? Tem rodagem. O futebol nordestino foi muito bem também, é um cara que sabe bater falta, sabe bater escanteio, a bola parada dele é muito boa, e é um cara que tem também no meio campo ali a principal função de armar as jogadas de ataque, algo que o Guarani estava dependendo bastante de jogadores que não estavam entregando muito, né? Uma contratação que agrega bastante ao Guarani, um cara veterano que tem rodagem também e tem muita qualidade no jogo. Você sabe que o biotipo dele é parecido com o 10 lá do Moisés, viu? Meio ele é um pouco menor, mais magrinho, né? Um pouquinho. E menor, né? Mas ele é bem atarracadinho e tal, e bom de bola. Vamos pegar bola parada, boa, né? A gente espera que ele esteja bem fisicamente, porque se ele estiver na ponta dos cascos, ele vai ajudar. A primeira experiência do Diego Torres no Brasil foi em 2018 pela Chapecoense. Ele ficou 2018, 2019, 2020, aí sai pro CRB, onde ele teve um bom desempenho. Na verdade, um excelente desempenho em 2021, né? Em 2020 ele fez 44 jogos, 5 gols e 5 assistências pelo CRB. 2021 foram 55 jogos com 12 gols e 10 assistências, né? Ele fez aí um triplo-duplo, né? Foi bem. Foi bem. Aí ele vai pro Novo Horizontino em 2022, ele disputa 27 jogos, 3 gols e 4 assistências. Em 2023, no Vitória, são 23 jogos, 4 gols e 3 assistências. No Amazonas, inclusive Série C, hein? No Amazonas ele fez 12 jogos e 12 gols. E ano passado, também pelo Amazonas, 2024, 45 jogos, 5 gols e 9 assistências. Então é um jogador que, claro, desde que saiu do CRB, os números caíram um pouco, mas isso também pode ser até por conta da idade e outros fatores. Pelo Vila Nova, em 2025, foram 25 partidas, 1 gol marcado e 5 assistências. Jogou bastante Ele também. tem mais dado assistências do que tem feito gols, né? Mas o importante é que nesta temporada ele jogou bastante. Né? Não é aquela estatística, como que é? Jogou 3 partidas, né? Estamos em junho, 3 chinelo, partidas, né? O famoso chinelo. Não, 25 jogos até aqui é um número bom. Você sabia que é o número de jogos que eu comentei esse ano, então ele trabalhou bastante. Olha, em 25 jogos, 18, na verdade 17 foram titular do Vila, né? Sim. 3 vezes ele foi titular na Série B e ele foi muito utilizado durante o Campeonato Goiano, no estadual lá de Goiás, e 1 só na Copa do Brasil. É um jogador que pode ajudar muito, sim, o Guarani. Pode ajudar, e a gente falava, né, de jogadores referências, né? Por exemplo, o Guarani vai jogar contra o Itabaiana, sabe que tem lá o Diego Torres. Pô, já incomoda o treinador adversário, que no caso é Gilson Kleina. Vai fazer a sua estreia aqui no Brinco de Ouro. Então a gente esperava esse tipo de jogador, e o Guarani está aí prestes a anunciar o Diego Torres, e se for confirmado que ele tem aí uma boa trajetória com a camisa do Guarani. 11h53, um rápido intervalo, e na volta tem a hora do vôlei e a gente fala da Ponte. Bom dia pra você. Amanhã pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Hora do vôlei, oferecimento Unimed Campinas, entende você como ninguém. Iga Atacado, há 60 anos sendo referência em satisfação e economia.
E o Brasil venceu os Estados Unidos ontem por 3-0 na Liga das Nações de Voleibol Feminino. Primeiro, as parciais com 25-18, 25-17 e 25-19. O Brasil não deu chances para as americanas. Além do duelo entre Brasil e Estados Unidos, a Bélgica venceu a Tailândia por 3-1, a Bulgária venceu a República Dominicana por 3-1, o mesmo placar para a vitória da Holanda para cima do Canadá. China e Polônia deu Polônia, hein, Carlão? 3-1. E a Itália, num jogaço de vôlei, venceu a Alemanha por 3-2. O Brasil volta a jogar no sábado, à 1h30 da tarde, contra a Alemanha. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. As coisas mais valiosas do mundo não têm preço. Doação. CBN Esportes Campinas. 11h56, Lupe, e essa macaca que encara o ABC na próxima rodada. O jogo só acontece no dia 14, né? 14 de junho, 14 é a Ponte Preta, dia 15 de junho é o Guarani, a retomada da Série C. O técnico Alberto Valentim tem utilizado esse tempo aí para recuperar, principalmente atletas que estão no departamento médico, Derlei Santos, o próprio Simon, né? O Gustavo 25, para tentar aí entrar numa forma física um pouquinho melhor, atacante, que entrou no lugar do Gé contra o Ipiranga, mas não conseguiu aí fazer o gol, pelo menos do empate para a Ponte Preta, que perdeu a última partida para o time gaúcho. E a diretoria, Carlão, enquanto o Alberto Valentim ele segue trabalhando com a equipe dentro de campo, fora das quatro linhas, a diretoria está em busca de um lateral esquerdo. Tudo por conta da lesão grave que o Danilo Barcelos sofreu. Vai ter que passar por cirurgia, ligamento do joelho, né? Só não lembro que foi o cruzado anterior, acho que foi isso mesmo, né? Então o Danilo Barcelos está fora da temporada e agora a diretoria busca aí um lateral esquerdo. Alguns nomes já são comentados. Kevin do Paysandu é um atleta que tem o interesse da diretoria. Na verdade, a Ponte já tinha o interesse nesse atleta até antes da Série C, mas ele teve um problema físico no Paysandu e aí inviabilizou a vinda dele para o estádio Moisés Lucarelli. Só que a Ponte, se buscar ou se entender que a necessidade é imediata desse lateral esquerdo, tem pouco tempo, né? Tem 4 dias aí para sacramentar a escolha desse jogador para a chegada aí e ficar à disposição do técnico Alberto Valentim. Então, a Ponte treina enquanto a diretoria busca aí um lateral esquerdo e tenta também se proteger do assédio de clubes que querem tirar atletas da macaca, clubes principalmente de Série B do Campeonato Brasileiro, como já aconteceu antes do início da terceira divisão. A Ponte tem jogadores que tem mercado, né? Numa outra competição, numa outra prateleira. Acho que o Emerson Santos é um cara que tem mercado, o próprio Dudu, o Gé nem se fala, então a Ponte tem que tomar um pouco de cuidado e ir ao mercado também, porque o Fábio Scheib, Danilão, jogador de múltiplas funções, zagueiro, meia, lateral esquerdo, infelizmente pro torcedor da macaca está fora de combate em 2025. Mais que isso, é um dos líderes da equipe também, né? Vai ter muita dificuldade a Ponte Preta de achar um cara que conhece tão bem o Moisés Lucarelli, né? Já teve passagem pela Ponte Preta também, um cara que tem voz dentro do grupo também, vem atuando nessa função, um cara experiente, conhecedor, rodado. Vai ser muito complicado achar em 4 dias um jogador deste quilate, né? Ainda mais tendo conhecimento e tendo o respeito de todos dentro do grupo, principalmente do Valentim também, que vinha utilizando bastante o jogador. É uma pena, né? Uma pena. Hoje em dia é tão comum essas contusões no joelho, né? Infelizmente, o jogador passa por um período que fica por fora aí e acaba agravando bastante a situação. Apenas o ano que vem à espera de Danilo Barcelos novamente na Ponte Preta, né, Carlão? Ô Fábio Scheib, 11h59, como é que fica o fim de semana sem um futebolzinho?
Mas é que a sua cabeça vou aproveitar está para fazer dividida. carinho na princesa, né? A princesa vai ficar brava que eu vou viajar durante 20 dias aí praticamente. Já tá na bronca aqui, já tá reclamando bastante, então a gente aproveita para ficar tranquilo. Uma lareira, né, Carlão? Pegar uma lareirinha, gostoso, um fundi também, quem sabe o fundi. Cara, hein? Que isso, hein? Tá tendo que domar a Dona Onça aí, ô Fábio Charles? Ficou brava, cara. 20 dias longe, tá reclamando aqui, mas tá bem. Mas com razão, né? Vamos ser sinceros, com razão. Não, é férias, né? Não tive férias desde que eu entrei na CBN, pô. Primeira vez, pô. Ela é braba tipo Juma Marruá, assim? É brava. Gente, meio-dia. Até Valmirzinho tá dando risada aqui, ó. Ô, Fábio Charles. Ô, Carlão, rapidinho, já tem mais um minutinho? Opa! O Jorginho já chegou ao Rio de Janeiro, reforço do Flamengo, ex-jogador do Chelsea, Arsenal. Jorginho, hein? Volante Jorginho já chegou no Rio de Janeiro para realizar exames médicos e deve reforçar o Flamengo no Mundial de Clubes. O Malvadão se reforçando para fazer bonito na Copa do Mundo de Clubes. Eu falo Mundial, mas perdão, Copa do Mundo. Copa do Mundo Copa do Mundo de Clubes. Tá certo, Antônio Lupe. 12:01, a gente volta às 4 no Arena. Até lá. CBN Esportes Campinas. Repórter CBN. Oferecimento Casa Arborais Alta Vista. Condomínio fechado com casas de 3 e 4 suítes.